Olá, para quem não me conhece, sou Matheus Fortes, especialista de investimentos, certificado com CFP e CG. Primeiramente, trazer aqui o que é o CFA. CFA é a sigla para Chartered Financial Analyst, é a principal certificação em nível mundial quando a gente fala de análise, gestão e também de assessoria de investimentos. A prova são 3 níveis, né? Composto pelo primeiro nível, que são 180 questões em inglês. E aí você tem mais ou menos 4 horas e meia para fazer, sendo que são divididas em 2 blocos de 90. A segunda fase, como eu ainda não fiz, mas se eu não me engano, são 45 questões, só que com textos muito grandes e uma matéria mais densa. E a terceira parte é mais dedicada ali à gestão de portfólio, né? Portfólio management. E além disso, a terceira fase ela é com questões que são de múltipla escolha, mas também questões dissertativas. E por que que eu decidi fazer o CFA e colocar mais esse peso aí no meu currículo? Primeiramente, eu estava morando em São Paulo, fui promovido para Manaus e quando eu cheguei percebi, nossa, tenho que fazer alguma coisa para conseguir me destacar rápido e ter alguma coisa de projeção nacional para que eu possa estar onde eu quiser no Brasil. E como eu não tenho tanta experiência assim no mercado, afinal tenho ainda menos de 3 anos trabalhando em banco, eu decidi que eu ia fazer o CFA. Tanto é que quando eu me inscrevi no CFA, eu não tinha nem casa em Manaus ainda. Eu tava num hotel e aí eu tinha ido numa lavanderia dessas que tem posto de gasolina. Tava lavando minha roupa, tava com o notebook no colo, me inscrevi no CFA lá mesmo. E foi assim que começou essa jornada, né? E como é que eu fiz para começar a estudar? Eu comecei a estudar no mês de novembro de 2022. E logo que eu comecei, minha rotina foi 4 horas por dia. Na verdade, dava 3 horas e 20, né? Porque são 4 horas, só que eu estudava 50 minutos, descansava 5 e voltava a estudar mais 50. E aí eu fazia isso 4 vezes, dava mais ou menos 3 horas e 20 por dia. Se a gente contar o tempo total aí, por volta de 4 horas dedicado para aquele fim. Na maior parte das vezes eu fiz essa rotina de estudo das 6 da tarde até umas 10 da noite. Claro que nem sempre teve dias que eu comecei tão cedo para terminar cedo, algumas vezes eu terminei mais tarde, algumas vezes eu não estudei essas 3 horas, certo? Tanto é que, se a gente for falar de falhas, o mês de dezembro eu entrei de férias e praticamente não estudei. Quando foi também a última semana de janeiro e a primeira de fevereiro, eu não estudei tanto assim, tive várias falhas, e a primeira semana de março eu praticamente não estudei. Mas mesmo assim eu consegui terminar o conteúdo faltando uns 60 dias para a prova, para focar somente ali em simulados e fazer revisão. Quando eu fiz o primeiro simulado, eu percebi que eu estava bem fraco na parte de ética e também na parte lá dos Financial Statement Analysis. E aí eu basicamente reli essas duas partes. Eu comecei ali pela parte de FSA, né? Li ela completamente e fui depois para a parte de ética e aí voltei a fazer questões. Fiz bastantes questões, tentando ali sempre buscar por conseguir entender mesmo a matéria e não simplesmente decorar o que podia cair na prova. E fui focando em fazer outros simulados. Fiz além dos 2 simulados que a plataforma fornece, um simulado do professor Henrique César e fiz 2 simulados da plataforma YouWorld, sendo que esses dessa plataforma eram questões mais complicadas e eu fiz mais aquele simulado que você vai fazendo e consultando para tirar o máximo de conhecimento daquela questão. Chegando mais próximo da prova, eu peguei e refiz todos os simulados para garantir que eu não erraria o que eu já tinha errado. E foi basicamente isso, e fui fazer a prova no dia 18 de maio de 2023. Eu fiz a prova, era a primeira parte de 90 questões, demorei ali por volta de 2 horas e 10, tinha um fôlego ali de 5 minutos ainda. Peguei, usei o tempo de descanso ali de aproximadamente 30 minutos, voltei e fiz. Quando eu terminei a prova, eu saí com a mesma sensação
de quando eu tinha feito o CFP. Você olha, sabe que fez boa prova, sabe que estudou, se dedicou, mas ao mesmo tempo você não sabe se você realmente conseguiu passar na prova, porque são muitas questões, um conteúdo muito grande e sempre cai uma coisa ou outra que você fala, nossa, não lembro de ter estudado isso. Apesar disso, eu saí não tão confiante no dia e fui ficando mais confiante após o tempo, porque eu sabia que a jornada de estudo tinha sido intensa e que eu tinha conseguido aplicar bem meus conhecimentos. Por exemplo, as questões de cálculo eu lembro de saber fazer todas que caíram na prova, então isso já traz um bom conforto. E outra coisa, eu vi muita gente comentando que você deveria fazer uma lista de fórmulas para você estudar e decorar as fórmulas da prova. Eu não acho que isso seja um caminho tão eficiente assim. Pelo menos eu não fiz, eu não busquei ficar estudando fórmula e decorando. Primeiramente, porque se você for pegar e olhar uma lista de fórmula pronta, você vai achar alguma coisa como 200 fórmulas. Eu acho meio inviável você decorar tudo isso, sinceramente. Sem falar que, em segundo, muitas fórmulas são derivadas de outras fórmulas. Então, se você sabe uma fórmula, não é tão difícil assim chegar em outra se você souber as relações. Então, o que que eu fiz? Eu já tendo ali as fórmulas mais básicas, quando caía alguma que eu não sabia, eu tentava desenrolar e conseguir chegar no resultado. Se mesmo assim era uma fórmula que não entrava na minha cabeça, eu tentava deduzir ela matematicamente e quando eu fazia isso, eu fazia alguns exercícios usando aquela fórmula para fixar na minha cabeça. Fazendo isso, eu consegui chegar na prova sabendo das fórmulas que eu precisava, sem ter que fazer aquela coisa inteira de decorar fórmula. Isso me ajudou bastante e acho que poupou tempo e também me deixou bem menos estressado para fazer a prova no dia. E outra coisa que eu vi também o pessoal falando, seja muito amigo da sua HP, faça macetes na sua HP. Eu também não fiz isso. Para mim, basicamente, a HP é uma calculadora que serve para fazer prova. No dia a dia, eu prefiro trabalhar com Excel ou então, quando é uma conta bem mais simples, usar do celular mesmo. A HP usei mesmo só para estudar e fazer prova e não precisei ficar aprendendo macetes novos com HP. O que eu sabia, e que é basicamente as contas mais básicas possíveis, né? Você somar, dividir, subtrair, saber elevar um número, saber tirar a raiz n daquele número. Isso é mais que suficiente. E claro, né? Saber aquelas questões de fluxo de caixa, valor presente, valor futuro. Isso também já está mais que suficiente para você ir lá e conseguir ir bem na prova do CFA. Então, quando eu terminei a prova, eu tive aquela sensação, né? Será que eu passei mesmo? Quando o resultado chegou, mais ou menos um mês e 10 dias depois, eu vi que eu tinha passado, fiquei bastante feliz. E quando eu fui ver o resultado mais detalhado ainda, eu tinha ficado naquele 90º percentil, ou seja, eu fiquei entre os 10% melhores que tinham feito a prova naquela sessão de maio, né? Já que não é só um dia, dentro daqueles dias, de todas as pessoas do mundo, eu consegui passar e ficar entre os 10% melhores, e isso acabou com certeza ali me trazendo bastante felicidade. E é isso aí, gente. Eu trouxe aqui como foi a minha experiência para fazer o CFA. Sei que muita gente pode dar conselhos diferentes e acho que todos eles podem ser válidos. E para quem gosta desse formato aí de vídeo, de fazer motovlog falando de mercado financeiro, falando de certificação, diz aí que gostou, diz que é interessante que a gente continua. E pretendo também trazer alguma coisa aqui de vez em quando só sobre moto. Esse trajeto aí que eu fiz foi andando pela cidade à noite e também num evento que eu tinha ido de motos no outro dia.